Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho, a palavra de Deus na liturgia, aqui pelo nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, Vida com Sabor do Evangelho, ou aqui pelo nosso Instagram. Aliás, eu quero agradecer a você que está começando a nos seguir, muitas pessoas nos seguiram. Aliás, ontem eu notei uma pessoa aqui, a Fernanda, que se inscreveu ontem, ela já acompanhava todos os nossos vídeos no canal YouTube, e ela teve o cuidado, a diligência de a cada vídeo que ela já tinha visto, ela foi lá, foi curtindo todos. Muito obrigado, Fernanda. Isso é muito importante mesmo. É como eu dizia ontem, é como soprar sobre as brasinhas que estão aqui semeadas, para que elas não se apaguem e ganhem a difusão que a gente deseja que um trabalho como esse alcance. Nós celebramos no domingo passado o Domingo da Palavra de Deus, instituído em 2019 pelo Papa Francisco, e assim a gente vai desenvolvendo a reflexão desses dias sobre a Palavra de Deus a partir desta visão do Papa Francisco, do Domingo da Palavra de Deus, e ver como durante essa semana a gente vai encontrando a oportunidade de aprofundar esse tema. Aliás, eu gostaria de saber se você assistiu aquela transmissão ao vivo que eu fiz na segunda-feira sobre a conversão de São Paulo. Aliás, muito obrigado a você que aqui pelo nosso canal do YouTube nos permitiu que eu pudesse fazer essa transmissão ao vivo por meio do celular, não é? Me parece que pelo computador eu já poderia fazer antes, mas só tendo mais de 1000 pessoas eu poderia, a partir do celular, que me possibilita estando fora, fazer também uma transmissão ao vivo. Então foi porque você se inscreveu no canal que isso foi possível. Eu quis fazer isso também como uma homenagem a você. Mas então, vai lá, assiste esse vídeo, ele é um pouco mais longo do que os vídeos normais, porque ali também eu dou uma perspectiva daquela celebração da festa da conversão de São Paulo, a partir do fato de que no dia 25 de janeiro de 59, São João 23 anunciou o Concílio Vaticano II. E o que é que isso tem a ver com essa celebração do Domingo da Palavra de Deus, com essa semana que a gente está vivendo? Tem uma coisa muito interessante, porque São João Paulo II, nos preparando para a chegada do ano 2000, ele escreveu uma convocação para a igreja do mundo inteiro chamada Tertio Millennio Adveniente, o terceiro milênio que está chegando. E ali naquele documento, São João Paulo II dizia uma coisa interessante. Ele dizia que o Concílio Vaticano II era a preparação remota para o novo milênio. Olha só, nós já vivemos 20 anos desse novo milênio. Estamos entrando agora, não é, nos 21 anos de novo milênio. Estamos no primeiro mês desses 21 anos de novo milênio. Esse milênio que já começou a ser preparado lá no Concílio Vaticano II. E é interessante que entre os muitos documentos do Concílio Vaticano II, um se chama Dei Verbum, ou seja, a Palavra de Deus. Houve depois disso já um sínodo sobre a Palavra de Deus, e o sínodo é um instrumento resgatado pelo Concílio Vaticano II, é uma forma de fazer perene essa experiência de os bispos de se caminhando juntos, se ouvirem uns aos outros e ouvir tudo aquilo que a igreja escuta do que Deus quer dizer para nós nos tempos atuais. Ora, com esse documento do Sínodo sobre a Palavra de Deus, recebeu como título Verbum Domini, Palavra do Senhor, que aliás é tirado já de uma expressão litúrgica. A cada vez que a gente ouve uma leitura na missa, quando se conclui, pensando na missa dita em latim, a pessoa que lê diz Verbum Domini, ou seja, Palavra do Senhor, e nós aclamamos dizendo graças a Deus. Aí uma primeira coisa é lembrar que nos tempos passados, não é que cada um tinha assim, uma Bíblia dentro de casa, uma Bíblia no bolso ou uma Bíblia no celular, não era assim. Os códigos da Bíblia eram tidos nas igrejas para a leitura pública, porque ter um livro era uma coisa muito cara, muito custosa. Os livros não tinham imprensa ainda, era preciso ser feito cópias mão a mão, isso saía caro.
Muitas vezes aquilo era escrito em pergaminho, então tinha que se preparar o couro do carneiro para se preparar tudo aquilo direitinho. Ou então os papiros, não é, que era usado, que era uma planta que nascia no Egito, a exportação do papiro, a preparação do papiro para tornar uma coisa que se pudesse escrever. Então escrever e ler era uma arte muito difícil. E uma coisa que era interessante, você se lembra dos Atos dos Apóstolos, quando diz que o ministro da rainha Candace estava lendo o texto do profeta e o diácono Filipe escuta que ele está lendo e se aproxima para perguntar se ele estava entendendo. Por que é que ele fez isso? Hoje em dia a gente fala sempre de uma leitura silenciosa. A gente lê sem mexer os lábios, apenas com os olhos. Aliás, quem quer fazer técnica de leitura rápida deve aprender a tirar a subvocalização, né? Aquele fato de que você fica com a boca fechada, mas que você está repetindo a palavra. Por quê? Isso é algo que está escrito dentro de nós, do hábito da leitura, porque a leitura era sempre feita para escutar. Aliás, deixa eu proteger aqui as minhas orelhas, porque com -2 aqui, está começando a me incomodar o frio na ponta da orelha. Por falar em orelha, hoje Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador que sai semeando a sua semente. A multidão estava imensa diante de Jesus, Jesus sobe numa barca e começa a falar para a multidão. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus disse para eles? Escutem, escutai. O povo de Israel começava sempre a jornada deles, começa ainda hoje, com uma lembrança daquilo que Deus disse para Israel. Em muitas das nossas comunidades nós cantamos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. A primeira coisa, o primeiro mandamento de Deus para o seu povo é esse: escutem. Quando Jesus é transfigurado no Monte Tabor, Marcos diz que o Pai disse: esse é o meu filho amado, escutai-o. Então nós temos que escutar esse filho. E Jesus hoje conta essa parábola deste semeador. Na primeira parte ele fala de um semeador que joga a sua semente, mas ele não usa a palavra semente. Um semeador sai a semear, uma parte caiu. Uma parte a gente deduz, é uma parte da semente. Caiu à beira do caminho, uma outra parte caiu no meio das pedras, tem uma parte que cai no meio dos espinhos e assim vai. A multidão ouviu aquilo, foi-se embora. Mas os discípulos, quando chegaram em casa, eles perguntam para Jesus: vem cá, o que é que significa mesmo essa parábola do semeador? E Jesus passa a explicar para eles. Mas é interessante, porque tem uma parte que cai no meio das pedras. Uma vez Jesus disse para as pessoas, para os fariseus: olha, até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então significa que se tem parte da semente que cai nas pedras, até essa parte pode ser ainda transformada. Diz que tinha uma parte que caía no meio dos espinhos. Os espinhos nos faz pensar numa espécie rosácea, chamada silva, em italiano se diz rovetto. E é interessante porque no livro do Êxodo, Deus aparece no rovetto, numa sarça, numa silva ardente. Ou seja, até mesmo nesse meio dos espinheiros, Deus pode manifestar os seus prodígios. E até mesmo aquilo que cai para os passarinhos é a forma de Deus cuidar dos pássaros do céu. Essa sua semente pode cair em qualquer tipo de terreno. Mas tem uma coisa que é muito interessante também, que a gente poderia pensar, é que é verdade. Essas sementes caem de forma diferente em terrenos diferentes. E Tiago, na sua carta, diz que nós somos frutos de uma semente que não foi perecível.
a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando cai dentro de nós, mesmo nós que podemos ter um coração de pedra, mesmo nós que podemos ter um coração espinhoso, a palavra de Deus tem a graça e tem a força de mudar o terreno. Interessante porque a palavra semente, eu e você um dia também fomos uma semente, né? A palavra semente, esperma, em grego, faz lembrar para nós aquela semente original que nós éramos também dentro do nosso papai, que se uniu com a nossa mamãe, e nós éramos uma espéciezinha de semente germinando dentro da nossa mãe. E o que foi que aconteceu? Na medida em que nós, que éramos uma pequena semente, fomos crescendo dentro da nossa mãe, nós fomos transformando o útero, a terra interior da nossa mãe. E fomos criando espaço para nós. Ali é um espaço pequeno e a gente foi crescendo ali dentro e a nossa mãe, o ventre da nossa mãe foi crescendo com a nossa presença ali dentro. Minha amiga, meu amigo, assim também é com a palavra de Deus que cai dentro de nós. Ela vai se expandindo. A gente costuma dizer, não é, que a ciência hoje em dia fala, né, que o universo está em expansão. Houve o Big Bang e aí o universo está se expandindo, está crescendo. Assim também a palavra de Deus, ela está crescendo. São Gregório Magno, ele meditando sobre a palavra de Deus, ele dizia que a palavra de Deus cresce com aquele que a escuta. Sim, essa palavra, essa sementinha pequenininha vai crescendo conosco e vai crescendo dentro de nós, vai fazendo o seu caminho em nós. Como as nossas mães vão crescendo e vão se tornando diferentes a partir da gravidez que elas acolhem dentro dela. Mas tem uma outra coisa que eu disse lá naquele meu vídeo do dia 25. Volta lá e assiste aquele vídeo, hein? E curte e passa para outras pessoas. Eu falei de um desejo que eu tinha no meu coração, que era o desejo de, durante esse ano, que é o ano de São José, fazer algumas meditações sobre São José. Mas tem um dado interessante, é que toda quarta-feira existe uma devoção particular a São José. Se lembra de São José às quartas-feiras. Então eu fico pensando no dia de hoje, né? José era aquele homem que a gente não encontra nenhuma palavra dele na Sagrada Escritura. Mas eu penso que Jesus viu muito José trabalhando. José era um carpinteiro. E num lugar pequeno como Nazaré, não é que um carpinteiro tivesse muita coisa para fazer, porque as coisas eram coisas de qualidade que se fazia, era com madeira de vontade, né? O cupim não dava conta de acabar com os móveis que se fazia assim da noite